Agora sim, bom dia. Ok. Ah, vamos lembrar, estamos estudando posets e prosets, ok? A gente sabe como desenhar essas coisas. Inclusive percebi, se não me engano, que tem um errinho que vocês vão descobrir qual é, não vou falar, sobre nossa definição de coberto por, que estava em algum lugar, não sei onde, vocês vão achar. Porque no coração, coberto por significa que no raça eu vou botar a linha, ok? E isso que quando eu vou falar que esse cara aqui foi coberto por esse cara aqui. Mas seria meio circular definir aqui, porque tecnicamente quando a gente fala como desenhar o raça, a gente fala você vai botar uma linha, se é somente se esses dois pontinhos estão na relação de coberto por. Então, no meu coração isso, no meu coração entendi o que é isso, mas se não me engano, na definição tem um errinho, procurem achar e falem qual é no Zulip. Ah, a gente viu que podemos desenhar o mesmo poster de várias maneiras que vai acabar aparecendo visualmente meio diferente. E a gente viu um bocado de construções. Descobrimos que podemos construir o poster de todos os downsets. Inicialmente chamamos isso de construção sem justificativa, porque faltava falar qual seria a relação aqui, que seria o contido. A gente conheceu o lifting, onde pegamos um post e a gente leva isso botando um novo bottom. Ah, ainda precisamos saber onde que vamos achar isso. Ninguém respondeu nisso no Zulip. E aqui duas imagens. Uma é o Omega liftado, que como o André falou, se eu me afastar suficientemente, eu não conseguir enxergar essas coisas, parece com o próprio Omega. E aqui seria o N, discreto, liftado, ok? Observamos também que se olhar em qualquer subconjunto de uma poset, ele herda uma relação que é de ordem a partir do poset original. E conhecemos também um certo vocabulário. Eu arrumei um pouco diferente aqui, botei o contexto de todas as metavariáveis que vou usar aqui para não ficar escrevendo sempre quais são essas coisas. Então, sabemos o que significa discreto, sabemos o que significa flat, eu espero. Sabemos o que significa linear, o chain, o anti-chain. O anti-chain, acho que só falei no último minuto lá na hora do Plicker. Inclusive, o Plicker que estava começando a falar estava certo e acabei pensando que estava errado. Baguncei tudo. Então, chain seria uma conjuntinha onde todos os membros são comparáveis e anti-chain seria onde ninguém é comparável, exceto ele com ele mesmo. Okay? Então, as anti-chains parecem assim, enquanto as chains parecem assim. Okay? Faz sentido isso para todos? Ok. Finalmente, definimos o que são as cotas ou os bounds, e tem dois bounds que me interessam aqui, os upper bounds e os lower bounds, cotas inferiores e cotas superiores. E fizemos um contraste. A grande pergunta aqui seria quem seria o melhor upper bound e quem seria o melhor lower bound. E fizemos um contraste com o max, o min, o top, porque o máximo é também um upper bound, só que ainda mais ele tem a obrigação de pertencer no conjunto. O mínimo também tem essa diferença. E um cuidado que eu não falei na aula, adicionei depois, é o mesmo cuidado que a gente faz, a gente fala quando abusamos dessa notação de igualdade. A gente vai escrever esse tipo de coisa, não pensem que literalmente isso compila assim, essa coisa é igual a essa coisa. Literalmente essa coisa aqui é apenas uma abreviação para essa coisa aqui. Então seria melhor ver essa coisa aqui como uma coisa só, e esse bichinho faz isso com isso. Ok? Faz sentido isso? A gente já conheceu isso nos limites, a gente já conheceu isso no máximo, no mínimo também, né, FC1. Tentamos não abusar muito dessa ideia, pelo menos queremos usar isso quando temos o quê? Unicidade. Então, pronto. Então, homework aqui, justificar. Justificar, nesse caso, significa o quê? Exatamente. Ok? E aqui vocês vão perceber que começa a ser uma diferença se eu estou num poset ou num proset, ok? Nada demais. Ok, então chamamos topo, bottom o máximo mínimo de todo o poset, se por acaso tem, não é obrigado a ter, mas se tem, chamamos assim e costumamos denotar assim. Posso chamar de máximo e mínimo do pé também, mas tem um nome mais especial quando estou falando de todo o poset. E a gente conheceu uns fechos que deixei vocês definirem, isso foi feito no Zulu, então não vou fazer aqui. Definimos os fechos para cima, tanto de umazinho, tanto de umazão. A imagem seria essa, e acho que foi André que
botou isso para uma maneira para compilar, e tem ainda umas coisinhas para responder. Essa coisa foi respondida, essas coisas foram definidas todas, e a gente descobriu que essa coisa... tinha um errinho lá, não lembro se... qual era, lembra? Corrigiu? Qual era o... Pronto, o teu erro foi confundir que se você sabe que para todo X no A acontece algo, você tem direito a solicitar um X no A. Se por acaso o A não é habitado, é vazio, essa coisa vacuamente é válida, certo? Então a diferença aqui ia para se perguntar o que acontece sobre esse conjunto aqui e o que acontece sobre esse conjunto aqui. Vamos ver esses dois. Qual é esse conjunto? Como é? É algo? Sim, não, mas eu estou brigando com a resposta de André, porque ele falou é nada. Se nada significa que não é definido. É definido, é algo. Qual é? É? O vazio, sim. Ok? Acaba sendo vazio. E esse cara aqui, quem? De onde tiramos isso? Por quê? Deveria ter perguntado isso aqui também, então. É? Eu tenho um nome, estou dentro de um posto de pé, certo? Então, são os upper bounds do vazio. Um bichinho aleatório, pezinho no pezão, para satisfazer a ideia de pertencer aqui. O que precisa satisfazer? Não tem nada de pertencer a... peraí, é o pezão? Ele é um membro, ele está no universo, o universo é o pezão. Então, o que ele precisa satisfazer para pertencer aqui? Precisa ser maior ou igual, certo? Que qualquer membro do vazio. Então, para todo X aqui dentro, ele precisa fazer algo que nem precisa saber, ele já satisfaz. Okay? Porque não tem ninguém lá. Então, qual seria esse? Conclusão aqui? Esse seria o... ah, então, vamos lá. Responder aqui meio spoilerosamente. Esse carinha aqui é o vazio. E esse carinha aqui... Não é a resposta completa para isso, queria ver mais, mas o resto acho que André falou. Enquanto esse cara aqui... quem é esse cara? Okay, esse cara aqui é o universo do meu post, ok? Então, se meu post não é vazio, com certeza tem grande diferença entre os dois. São os mais diferentes que poderiam ser, ok? Faz sentido isso para todos? Ok, então quero voltar nessa pergunta aqui. Quem seria o melhor upper bound, o melhor lower bound? A gente já tem uma experiência nisso FMC1 trabalhando com reais. Talvez deveria introduzir. Tá, vou fazer isso daqui a pouco. Então, mãos. Quem seria o melhor upper bound? André? O menor. E quem seria o melhor lower bound? O maior, certo? O mais econômico sempre, no sentido que, sei lá, falei essa piadinha outra vez, que é das multas e tudo mais. Então, nessa imagem, estou procurando minha imagem aqui, em algum lugar ela estava. Tá, eu vou desenhar de novo. Ok, então, por enquanto, vou passar isso para cá. Os melhores bonds. Melhores bonds. Ou melhor as cotas, né? Talvez só a melhor. Então, o melhor upper bound seria o menor membro dos upper bounds. Então, se... Vou escrever assim. X é o melhor upper bound. O problema é que praticamente ninguém fala melhor upper bound. Então,
E X é o melhor lower bound. Então, o que significa isso? X é o menor. E isso denotamos com lub. Alguém pode adivinhar o que é o lub? Lista per bound, muito bem. Enquanto aqui, eu vou ter o... Alguém pode adivinhar a sigla? GLUB. GLUB porque é Greatest Lower Bound. Ok? Então aqui seria Lower Bound. Ou seja, não, só apenas introduzindo aqui uma gíria do que significa esse melhor. Faz sentido para todos? Ok. Como é? Ah, sim, obrigado, obrigado. Obrigado. Maior. Então, e a gente vai escrever assim, x igual log de A. Para significar, então, duas coisas. É uma upper bound e é o melhor. Então, isso seria x. Como vou escrever que é uma upper bound? Tem essa notação. E ele é o melhor. Como vou descrever agora essa ideia de melhor? Poderia falar, é o menor de todos, blá blá, então vamos tentar traduzir isso para qualquer outro upper bound, o meu é melhor. Então, vou começar assim, para qualquer outro, sei lá, candidato, que também é um upper bound, o meu ficou mais econômico. Ok? Faz sentido para todos? Ok. E também vou definir, então, a coisa dual aqui. O que seria o greatest lower bound aqui? Aqui seria, primeiramente, ele é um lower bound. E para qualquer outro candidato, ou seja, para qualquer lower bound. Na verdade, esse outro que estou falando não é necessariamente distinto a ele, certo? Porque aqui é maior ou igual. Então, menor ou igual aqui, maior ou igual aqui. Então, esse outro é só um modo de falar, não é literalmente outro. Para qualquer upper bound, o meu é melhor. Nesse caso, se eu estou olhando para os lower bounds, esse cara aqui, que dominou todos os lower bounds, vai ser o melhor. Ficou em cima de todos os lower bounds. E para os upper bounds, são todos upper bounds aqui, esse cara aqui, se existe, certo, vai ser o melhor, ok? Sim, Jamile. Fala de novo, o melhor. Eu tenho uma briga porque você falou o lower bound, como se fosse único. É um lower bound que está falando isso? Então, fala de novo, o melhor upper bound, opa, foi mal. O least upper bound, no caso, seria quem? Essa aqui? Ok? Ainda mais, ele será o mínimo. Não apenas um lower bound, ele precisa ser o mínimo. Ok? Faz sentido? Ah, ok. Bem, então, eu tenho tudo que eu preciso aqui, só mais notação. Esses conceitos aqui são tão fundamentais, que tem tanta diferente notação, que eu vou querer ver umas. Então, vou escrever aqui todos os sinônimos. Lube, da maneira que estou definindo o lube, qual é o tipo de lube? Cuidado. Quero ver mãos. E eu falei cuidado, então tem algo para tomar cuidado. Estou perguntando quais tipagens de lube, de GLB. Francisco?
Como é? Um segundo. Eu escutei só o final. Então, você está falando que o tipo de lube é quem? Fala de novo. Que tipo é o upper bound? É o quê? Não existe tipo upper bound. Pelo menos da maneira que a gente está trabalhando aqui. Qual cuidado aqui? Por que eu estou falando tomar cuidado? Porque pela anotação parece que deveria ser o quê? Que tipo de coisa é o A que ele está recebendo? É? Não. É um subset de um post, certo? Então aqui isso seria set de pé. Ok? E ele parece que ele retorna o quê? Não, da maneira que eu estou escrevendo, não parece que retorna isso. É um membro do pé, certo? Que é aquele cara que merece ser chamado o melhor dos upper bounds. Qual o cuidado que a pessoa tomar aqui? Porque isso não está certo o que eu estou escrevendo? Porque isso aqui é? Que foi aquele gráfico? Esquece isso. É, o conjuntinho do meu mundo, tá? Qual o problema? Vamos tentar ver um exemplo. Vamos ver esse lápis aqui, esse, desculpa, pocetinho aqui, onde tem o A, o B, C, D. Então a pergunta é qual seria o lub do AB. Para responder sempre nessa pergunta, quem é o lub, primeiramente preciso olhar quais são os UBs, okay? Os upper bounds, e depois ver quem seria o melhor de todos eles. Quais são os upper bounds desses caras? Primeiramente, o A é um upper bound desse conjunto? Por que não? Ele não dominou pelo menos alguém desse conjuntinho. Quem? O Bzinho. Ok. Pelo mesmo motivo, o B não é um upper bound. Ok, agora faltam dois para checar. Esse cara aqui, o C, é um upper bound? Ele dominou ambos. E o D? Então, acabei de descobrir o quê? Qual o conjunto dos upper bounds? Qual é? O CD. Ok. Agora, ainda não respondi porque eu saber quem é o melhor deles. Quem é o melhor deles? Não tem, certo? Ele não possui mínimo. Então, quem é esse cara aqui? Não, conjunto, esse é o ponto. Certo? Não é definido. Ou seja, aqui eu deveria botar que essa coisa é parcial, se eu quero ver assim. Ou, talvez melhor ainda, ver da mesma maneira que estava falando esse papo sobre a anotação, o abuso, e falar, ok, na verdade, essa coisa aqui é uma coisa só, e estou definindo o que significa isso. E nesse caso, melhor apagar a três parênteses e escrever assim. Ok? Faz sentido o que eu fiz aqui? Ok. E agora qual é, na verdade ainda não, agora qual é a tipagem que tem então aqui para a anotação que envolve o loop? Seria buraquinho igual loop a outro buraco. Qual o tipo agora? A P seria o primeiro argumento aí lá, primeiro buraco, certo? 7P, muito bem. E isso vira uma prop. Okay. De fato, se por acaso um conjunto possui um melhor upper bound, eu vou usar a anotação loop de A para referir a esse. Vou usar a anotação como se fosse assim, então. Certo? Se por acaso um conjuntinho tem uma lista upper bound, vou falar, denoto ele por loop A. Certo? Mas para usar essa anotação, preciso primeiramente demonstrar que o A possui uma lista upper bound. Mesma coisa, tudo que eu falei sobre lista upper bounds vale sobre GLBs também. Então, esse é um cuidadinho aqui para. Eu vou escrever assim, entre aspas. Na verdade, quero evitar essa anotação porque estou confundindo aqui a ideia desse símbolo de função parcial e do bottom de um poset. Então, melhor escrever a outra anotação que diverge. Ele nem é definido. Tá? Então, vou escrever aqui uns sinônimos sobre o Lube ou GLB. Greatest Lower Bound. E temos, como falei, um bocado. Então, o mais famoso seria o sup, que vem da palavra supremum, e o inf, que vem da palavra infimum. Sup, vou escrever assim, supremum
infimum. Em português, essas palavras latim foram traduzidas por algum motivo. É estranho para mim isso, porque internacionalmente são usadas originais latim até para, sei lá, tem grego que não é baseado no latim, agora português que é baseado no latim inventou introduzir os termos supremo e ínfimo. É assim? Certo. Supremo e ínfimo. Não há nenhum problema com as palavras. O bom é que se você abreviar, é super ínfimo, não vou comprar briga com ninguém. E vamos começar a intersetar daqui a pouco com outra disciplina. Ou será que eu deixo isso? Tá, não. Vou mencionar outras coisas também. É chamado também isso join e omit. Professor, Oi. você já tinha falado antes desses nomes, mas para mim eles não fazem sentido. Se eu O poderia. join e omit? Por quê? Dar uma. Ok, a intuição sobre essas as coisas. Muitas vezes, quando a gente começa a estudar um novo conceito, a gente pega um exemplo bem. Pode ser até bom demais, ok? Nesse caso, o exemplo que eu vou falar é bom demais, mas é tão característico que influencia muito todas essas coisas. E influencia tanto essas palavras que você está cobrando uma justificativa por justa coisa, também esses símbolos que a gente usa. E o post que eu estou pensando aqui que influencia tudo isso, dá para imaginar qual é? Um dos nossos primeiros exemplos de post. Menor igual em quem? Isso não entendo. Não, nenhum deles foi tão rico. Foi o contido, certo? Então, o parset. Então, o join vem a ideia de você junta. Qual seria o join nesse mundo? Mas na verdade seria bom perceber isso devagar. Um segundo. Porque a ideia é qual seria o supremo, então, o melhor upper bound no mundo dos conjuntos. Vamos estudar um pouco isso. Pensei que a gente tinha feito isso, aí buguei. Vamos abrir um parênteses então. Vamos ver para uns conjuntos que a gente já conhece, procurar se certos subconjuntos deles têm ou não têm suprema, ínfima, loops, GLBs, chamem como quiserem. Okay? Primeira observação, se por acaso eu pegar uma ordem linear, pegar o n, por exemplo, na verdade eu vou chamar ele de ômega agora para enfatizar a ordem dele, vou pegar o ômega e vou pegar um conjuntinho que tem só dois bichinhos. Será que ele tem loop? Se olhar como parece, eles estão numa cadeia aqui, certo? Uma chain. Não sei onde. Vamos dizer que o B está por aqui. E continuam. Quem é o conjunto de todos os upper bounds se estão assim no meu desenho? Qual é o UB, então? O conjunto de todos os upper bounds. Como é? Não? Olha, esse cara, o B mais 3 é um upper bound. Ele dominou o B, ele dominou A também. Como assim, Brasil? É o conjunto fechado B e aberto para cima. Exatamente. Seria esse intervalo. A gente não definiu intervalos em qualquer ordem, mas podemos definir. Seria esse intervalo aqui nos naturais, ok? De B para cima. E agora a pergunta é, será que possui o melhor de todos? O próprio. Não, o próprio B, por que não? Qual é o conjuntinho de todos os upper bounds do... Meu conjunto de interesse é esse cara aqui. Quais são os upper bounds? São todos esses. Quem é o menor deles? O B. Ok? Mas, por que eu estou falando que essas ordens não são tão interessantes? Assim, no momento que você começa de fato a estudar as ordens, você não tem essa ideia de duas dimensões aqui. É uma coisa linear, não vai acabar sendo tão interessante. Porque quaisquer dois que você vai pegar, na verdade, o supremo deles, o loop deles, vai acabar sendo o máximo. Porque você sabe que tem o máximo, porque são todos comparáveis, então esses dois são comparáveis. Então, esse cara dominou todo mundo, então esse é o loop e é o máximo também. E é a mesma coisa sobre o mínimo, certo? Mas, se você pegar uma outra ordem um pouco mais interessante, que seria dos mais ricas assim, em termos de ordem, pegar o parser de A, ou sei lá, de X, vou botar de A, o parser de A, que conhecemos como ordem, e agora eu vou ver esses dois conjuntinhos também.
Agora, os membros dele, cuidado, eu vou pegar dois membros também. As definições que tem aqui me permitem pegar qualquer subconjunto. Eu quero ver as versões binárias dessas coisas. Então, não vou falar qual é o melhor upper bound desse bocado de coisas aqui. Por enquanto, quero botar só dois caras na mesa e perguntá-los o melhor upper bound deles. Tá? Vejam que isso é uma restrição que eu estou escolhendo fazer porque quero ver o caso binário primeiro, mas eu defini isso para qualquer conjunto, até infinito, até vazio, qualquer coisa, certo? Não tenho essa limitação. Mas quero botar dois habitantes no meu post e ver os upper bounds, melhor upper bound, menor tudo mais. Ok. Então, como vão parecer? Que tipo de coisas são esses habitantes aqui? Nesse post que eu estou. Muito bem. Então, esses dois caras, não se confundem que estou pegando o conjunto em vez de dois caras apenas. Estou pegando dois caras apenas. Pegando esses dois. Ok? Esses não são dois habitantes do meu mundo. O meu mundo são todos subconjuntos do P. Se você pensar que o P aqui é, sei lá quem, esse cara aqui. Esse OA. Ok? E eu estou estudando esse poset. Que tem todos os subconjuntos de A. Qual a ordem que me interessa aqui? A inclusão. Okay? A gente já estudou, sabemos que isso é uma ordem e tudo mais. Então, vamos lá. Quais seriam todos os upper bounds desses dois? O que significa upper bound aqui? É um que contém cada um deles. Então, se eu pegar esse conjunto aqui, ele não é um upper bound desses dois, porque ele não conseguiu dominar o azul, mesmo que dominou o laranja. Mesma coisa, se eu pegar uma coisa assim, blá blá. Então, vocês entendem que quem domina esses dois seriam, por exemplo, esse, o próprio A, talvez esse cara aqui. E a pergunta é, de todos eles, quem vai ser o melhor? O mais econômico vai ser a união, que não vai deixar espaço nenhum, vai conseguir satisfazer o que ela precisa satisfazer, sem nenhum lixo. Ok. Então, o lube aqui acaba sendo quem? A união. Isso justifica essa forma de escrever isso. Parecidamente, quem seria o... desculpa, e isso justifica essa palavra join também, porque você juntou os dois. Agora, qual vai acabar, se podemos roubar agora, olhando as palavras, qual vai ser o melhor lower bound? Quais são os lower bounds aqui? Aqueles que estão contidos em cada um deles, e deles quero achar o melhor. Então, um que está contido em cada um deles é o vazio. Mas esse é o pior, no mesmo sentido que aquele que estava contendo os dois, que era o universo, era o pior. Tem muito lixo. E aqui, não que estamos falar tem lixo, talvez tem co-lixo, mas enfim, sim, esse carinha aqui, o vazio, está contido nos dois. Mas esse carinha está contido nos dois também. E esse carinha, e esse carinha, e esse carinha, e esse carinha. Quem vai ser o melhor aqui? A interseção. Ela que consegue estar contida nos dois e não deixa espaço para ninguém dos quais são também contidos os dois aumentar o que ela tem. Certo? Ok. Isso justifica o nome MIT também? Ok. E a anotação também. Ok. Se eu estou falando, quero ver essas coisas como operações binárias, eu vou usar as versões menores dessas coisas, obviamente. E para variar também, dependendo do contexto, podemos usar outras as versões retangulares dessas. Ok? Tem várias coisinhas. Mas a ideia seria sempre essa. Ok? Dúvidas? Sim, até nos reais, quando estudamos, não lembro se a gente fez isso mais passado, mas eu posso usar essas coisas. E quem está trabalhando no Lean, na verdade, no Lean vai ver que estão usando esses simbolizinhos. Essa coisa é igual ao quê? O 5, certo? Por que não tem graça aqui? Porque ela acaba sendo o sinônimo de máximo. Por quê? Porque eu estou numa ordem que é linear. Então não tem tanta graça. Mas se eu estou começando a estudar outras ordens, vai acabar sendo algo que não vai retornar sempre um dos dois quando ela retorna, certo? Ok.
Então, estou enfatizando que temos essa ideia de usar isso de maneira fixa também, como operaçãozinha, enquanto que se eu tenho um conjunto, eu vou escrever assim, o loop de A, o mit, sei lá, de A, o Azinho, join Bzinho, o Azinho, sei lá, infimo Bzinho, e por aí vai. Todas essas notações são válidas. Não quero falar assim porque vou ficar preso também, que é ruim ficar preso. É bom ter um modelo bom, mas no momento que a gente axiomatiza e fala o que estamos estudando, precisamos tomar cuidado com quanto que a gente vai consultar o nosso exemplo de guia, porque não queremos estudar só isso, ok? Então, Sim. como se fosse um polimórfico e se você colocasse ou escolhesse Quem seria polimórfico aqui? o... Está falando desses? Isso. Esses dois? Não, são diferentes. Não é o mesmo símbolo, é menor. Não, eu quis Por quê? dizer, é polimórfico no sentido de que você pode usar eles no contexto de sets, usar eles no contexto de menor ou igual de reais. Depende da relação. Não vamos chamar isso de polimórfico. Eu entendi que você está falando. A situação é muito mais parecida do que acontece nos grupos, por exemplo. Nos grupos, sei lá, temos esse E, ok? Não vou falar que o E é polimórfico só porque tem vários grupos, onde alguns grupos o E pode ser o 1 ou 0. Vamos abordar esse de uma maneira algébrica também na outra disciplina. Ok. Então, quero agora falar de umas garantias aqui que certos posts podem oferecer ou não oferecer e arrumar pouco esse mapa dos possets para dar os nomes e conseguir focar em possets que oferecem garantias, enquanto outros que não oferecem garantias não podemos consultar essas coisas, solicitar essas coisas. Então, antes de tudo, quero falar o que seria um conjunto. O nome em inglês é directed. Em português é dirigido. Tenho quase certeza que é dirigido, não direcionado, mas, enfim. Significa uma garantia bem relaxada que fala, ok, me dê qualquer dois bichinhos aqui, para todo A, B, obviamente no A. Eu garanto. Ok, quero chutes. O que seria interessante garantir? Ideias. No contexto onde eu tenho um post P, eu tenho um subconjunto dele azão, e eu quero. Não é para saber disso, eu estou definindo isso agora, mas estou consultando ideias do que poderia ser de interesse solicitar, dado toda essa conversa que a gente tem aqui de palavrinhas legais. Você pegou... Então, vamos lá. Vou desenhar o que está acontecendo aqui. Eu tenho um post P. Eu tenho um conjunto dele A. E a pergunta é... Na verdade, eu quero definir os adjetivos sobre esse A. O que o A pode... Propriedades que pode ter para estudar essas. Ok? Conjuntos que garantam certas coisas. Então, eu peguei aqui, nesse caso, a primeira coisa que estou falando é que eu vou chamar ele de direcionado, dirigido, desculpa, directed. Se para quaisquer Azinho e Bzinho que eu vou botar aqui, ele garanta o quê? Eu tenho um nome para isso, que não é directed. Qual é o nome disso? A gente já viu qual seria o nome disso. Chain. Ok? Essa coisa que tu falou é exatamente o que significa que é um chain. Uh-huh. Isso vai acabar sendo equivalente, porque vai ser isso, significaria que um dos dois vai ser menor do outro, para ser o máximo. Então vai acabar significando chain também. Vai acabar equivalente a isso. Eu vou acabar escrevendo isso, e exatamente é o que é uma chain. Okay. Vamos misturar as coisas. Enfim,
Vamos botar uma coisa só. Sim, Que não tem ninguém entre eles. não tem ninguém entre eles. Ah, os... Tu tá pensando nisso? Ou tu tá pensando nisso? Porque o que tu falou é válido para as duas imagens. Eu acredito que eu estava pensando na direita. Isso. Ok. Isso seria o coberto por, certo? Essa relação que a gente denotou assim, certo? Inclusive, ela também é denotada assim em outros contextos, mas enfim, esse é o coberto por. Bem, a coisa que eu quero aqui, já vou falar com a Ana, vocês ignoraram o que a gente falou toda essa aula de hoje, é que tem upper bound. Existe pelo menos upper bound. Então, Mas é que o nome também tem nada a ver. seria o conjunto de upper bounds. Posso escrever assim? O que significa habitado para traduzir? Significaria que existe um mu. Onde esse u? Dentro do ar. Vamos ver. Tá, o que é? Então, uma pergunta é: isso seria no A ou no B? Vamos ver qual vai acabar sendo mais útil. Ah, tá, o que é? O que eu queria mesmo? O, sim. O maior igual do AB. Um aviso: muitas vezes a gente escreve coisas como assim: x, y, sei lá, menor igual de L. É para entender isso como sinônimo disso, efetivamente. Que cada um não é, tá? Faz sentido? Ok. Ah, outra coisa que eu gostaria de ter aqui é que é garantido melhores upper bounds, não apenas upper bounds. Nesse caso, seria um. Agora posso diferenciar aqui. Seria um. Um nome assustador, talvez. Ok, muito razão, porque por algum motivo, para certas coisas, eu estou interessado numa direção só. Qual foi a outra que a gente viu aqui? Que foi só de. Só colocar um embaixo, não tem que colocar um em cima. Em algum momento a gente já tinha alguma coisa que não era simétrica. De fato, todas essas coisas. Foi os downsets, eu acho. A gente só definiu. O lifting também, a gente não definiu um topamento. E essa coisa também definimos só o cara que retorna todos os downsets e não os upsets. Isso bem, tem apenas com as explicações que estão no nosso interesse aqui. De fato, todas essas coisas são simétricas, certo? Porque qualquer coisa que você pode definir, na verdade, se você olhar no poset dual, que seria aquele que inverteu toda a imagem, o que era antigamente, sei lá, o upper bound, agora vai ficar o lower bound, ou melhor vai ficar melhor, por quê? Porque a ideia de melhor trocou também de menor para maior e vice-versa. Então, a palavra aqui mesmo assustadora, e poderia ser tanto join semirreticulado ou mid semirreticulado. A palavra foi assustadora mesmo, acertei ou não? Foi? Tá. Mas, um segundo. Boa observação. Tem um motivo que estou usando aqui o português. Eu vou voltar para o inglês daqui a pouco, para essa mesma coisa. Mas por enquanto isso vai ser semi-reticulado. E o que significa então join semi-reticulado para qualquer AB? O AB é definido. Vou escrever assim. Entendemos o que significa? Possuem um supremo, certo? E na verdade isso seria join aqui, ou mate, certo? Isso justifica porque lá em cima era pertence ao P e não pertence ao B. Onde? Existe um pertence a P, não, embaixo. Opa. Na primeira linha. Não, isso eu deixei ainda em aberto, não é P. Isso é um ponto de interrogação, certo? Para ver se isso seria P ou seria D. Inclusive, eu vou usar aqui D para lembrar do direcionado. E aqui
vou usar esse. Ok? Direct, blá, blá. Então aqui deveria ser... vou deixar o A e o B continuando sendo A e o B, aqui no D. Só que eu preciso botar isso assim. Ok. E acho que estou ok agora para continuar. AB habitado. Blá, blá, blá. Semi-reticulado. Tanto join quanto meet. Ok. Vamos ver um exemplo. E na verdade, se eu apagar o semi-reticulado e falar reticulado só, significa que eu não quero dar preferência a nenhum dos dois, então eu necessito ambos. Como é? Não sei o que é reticular. Eu só sei essa palavra nesse contexto porque quando perguntei como traduzir o termo em inglês, que quero evitar aqui, eu vi que a resposta era reticulado. Então, mas o que é uma reticular? Não, Era genuína ou tá... existem termos que usam acho, na biologia, retícula, mas eu não sei. Retícula endoplasmática, né? Mas não sei o que é. Não, uma barreira do DNA. Não, sei o que é retícula endoplasmática. Mas não sei o que é ser definido mesmo. Como é? Aquele definido. Mas tem os... Em qual linha você está? A primeira, a segunda ou a terceira? A segunda, o que que tem? Definido? Significa que possuem... porque se você ver aqui o adjoint B, o que significaria o adjoint B? Significa exatamente isso. Que o list upper bound. E a gente já viu um exemplo onde esse AB não tem. Então, por exemplo, nessa imagem aqui, esse bichinho aqui não é definido, não existe essa coisa aqui. Então, a garantia que ele está dando é me dê qualquer dois bichinhos AB e eu consigo um supremo. Certo? Ok. Ok. Mais um segundo, semi-reticulado. Aqui seria... Não, eu estou fazendo muitos erros aqui. O AB seria no mundo de P. Para todo AB no mundo P. Então, talvez egípcio, não? Vou botar aqui para enfatizar isso. Ou PQ, PQ. PQ. Definido. Reticulado seria... Ambos são definidos. Tenho join e... Cuidado porque eu estou usando os binários. E não seria a mesma coisa se falar binários ou gerais. E a gente vai falar sobre gerais também, exatamente agora. O P vai ser um reticulado completo. Se ele tem join submit. Ok. Como é? O semi-reticulado, por isso é semi, metade, favorece uma coisa. Pode ser join, favorece supremo, ou pode ser meet, favorece ínfima. Quando falo reticulado, a ideia é que eu quero os dois. Não é a mesma coisa como os downsets, que eu dei preferência para um dos dois, eu não mencionei isso na anotação, como deveria. Ok? Reticulado completo, então seria para... eu vou começar a escrever assim. Garanta... Vou começar a escrever palavras de rua. Garanta, grande join e grande meet. Enquanto o reticulado garanta, eu acho melhor assim, garanta as versões binárias. Como é? Obrigado. Garante. Como é? O semi garante uma delas. Então, deveria ser assim. Obrigado. Ok, estou melhorando a coisa, eu acho. Garante ou essa ou essa. Depende se você vai chamar ele de join semi-reticulado ou de mate semi-reticulado. Ok.
Estamos entendendo toda essa anotação que estou fazendo aqui, né? Com os pontilhados. A ideia é ler duas vezes a mesma linha. Uma vez você vai escolher sempre o de cima e outra vez sempre o de baixo. Sim, André? Mas essa é a diferença. A binário, a grande é grande. Como assim? Me ajude a entender tua dúvida. É o tipo dela, certo? A pequena, eu vou escrevê-las como, ambos os tipos como funções parciais, certo? Porque não é garantido em geral nada. Então, esse bichinho aqui, opa, o pequeno, o tipo dele seria me dê um pé e mais um pé e talvez eu vou te dar um pé, ok? Enquanto a grande está dizendo, tem um buraco aqui, certo? Está dizendo me dê um subconjunto de pé e talvez eu vou te dar um pé, ok? Faz sentido? Ok. João. Ah, sim, é o seguinte. Muito boa pergunta. E talvez. Sim, obrigado. Um segundo. É porque a ideia aqui dentro, na primeira, tem uma diferença que acontece aqui na primeira e nas outras. Na primeira, a ideia é que estou num mundo, certo? Qualquer poset, e eu quero definir para qualquer subset ele o que significa dirigido ou não. Então, pega qualquer poset, esse bichinho vai ser dirigido, blá blá. Enquanto esses são propriedades que o próprio poset tem ou não tem. Eu não vou olhar num subconjunto de um poset e falar, ele é semi-reticulado. Então, obrigado. Eu preciso justificar isso. Propriedades de posets. Aqui. O P aqui é um poset. Enquanto o dela é um subconjunto de um poset. Sim, obrigado. Eu vacilei aí. Então, aqui. Eu tenho um D que é apenas um subconjunto de um poset. Ok? Faz sentido? Ok. Bem, agora seria bom ver uns exemplos de umas imagens de uns reticulados, só para ver mais ou menos como parecem essa ideia de procurar joints and mates e tudo mais. A gente viu uma coisa que não é um reticulado. Essa aqui. Um poset que não é um reticulado, certo? Faz sentido? Para todos ok? Se eu adicionar um carinha aqui, será que ele vira reticulado? Por que sim, por que não? O que vai mudar no mesmo, até não nem precisa mudar o conjunto que está procurando quem é o melhor lower bound, desculpa, upper bound dele. O conjunto dos upper bounds mudou. Agora todos esses caras são upper bounds. Quem é o melhor deles? Não. O que significa melhor? Então, continua não tendo. Então, essa coisa não corrigiu essa ideia. Continua sendo não, não reticulado. Continua sendo um não exemplo. Faz sentido? O, o que significa reticulado? Significa que garanta para qualquer dois que você vai querer, garanta supremo e ínfimo. Garanta lub e glub, ok? E eu estou falando, essa coisa, mesmo se adicionar um novo carinha aqui, esse conjuntinho aqui vai continuar sendo sem upper bound. Melhor upper bound, desculpa. Ele ganhou mais um novo upper bound, ok? Agora os upper bounds dele é esse triângulo aqui. Quem é o melhor deles? Quem é o menor deles? Bem, ok. O mesmo conjunto não tem ínfimo. Qual é o conjunto dos lower bounds dele? Não. O A não é porque ele não conseguiu dominar o B. O B não é porque não conseguiu dominar o A. Conjunto de todos os lower bounds? Vazio. Quem é o melhor de todos eles? Dos vazios? Como assim?
Cuidado, porque para ser máximo, uma condição é você precisa pertencer no conjunto que você domina e também dominar esse conjunto, ser um upper bound, certo? Então, como aqui o conjunto de todos os lower bounds é vazio, é garantido que não tem melhor neles. Para ser o melhor, precisa pertencer nisso e blá blá. Ok, então, vamos lá definir uma outra coisinha. Desenhar um outro desenho aqui, só para começar. Tem uma... talvez isso poderia ser o clicker, mas eu acho que não é. Então, vou tentar copiar aqui rapidinho uma suposto, talvez sim, talvez não, reticulado. Aqui o H, aqui tenho o I, aqui tenho o J. Vamos lá, aqui tenho o G. Tenho isso. Tenho o F. Tenho o E. Na verdade, antes disso, uma coisa bem mais simples. Se eu tenho A, B, C, D. Esse carinha é um reticulado? Preciso procurar para qualquer subconjunto dele, porque reticulado não é a coisa... Ah, desculpa, reticulado não falando completo, falando reticulado. Então, para qualquer dois carinhas dele, preciso ver se é definido o melhor upper bound e o melhor lower bound. Quem acha que é? Ninguém acha que é? Quem acha? Acha que é? Quem acha que não é? Só temos um problema e já estou... Esquecem, da esquerda não terminou ainda, está crescendo. Como é? Um segundo. A pergunta é sobre esse cara, se ele é um reticulado. Porque significa reticulado garanta upper bounds, desculpa, garanta melhor upper bounds, também garanta melhor lower bounds. Binários, certo? Agora vou contar votos. Quem acha que é? Ok. Quem acha que não é? Por que não é? Qual será o argumento para defender que não é? Você me dá dois bichinhos e fala, olha, esses dois não têm melhor upper bound. Quais são as duas maneiras que dois bichinhos não têm melhor upper bound? Tem duas maneiras. Se talvez nem tem upper bounds, então os conjuntos de upper bounds não tem ninguém, ou se tem upper bounds, mas não tem como escolher o menor deles. E o dual para a outra posição. Então, para Yasmin defender que ela acha que ele não é, precisa me dar dois carinhas e falar, olha, esses dois não tem o quê? Você vai escolher, não tem melhor upper bound ou melhor lower bound. Quais são os dois carinhas que você vai falar aqui? O BC, parece que se tem alguma chance para ter algo errado, vai ser essa, certo? Porque assim que eu vou incluir o A, ele vai ser o melhor upper bound, vai dominar qualquer um, e o D é a mesma coisa. Então, vamos lá, o BC. Tu acha que eles não têm melhor upper bound ou melhor lower bound? Não vai sentido pensar muito aqui, porque a imagem é simétrica. Se eles têm problema subindo, eles vão ter problema descendo também. Então, vamos ver. Qual o conjunto de todos os upper bounds desses dois caras? Só o A. Não é o ABC para falar, como vou escolher o menor deles, não tem, porque o B não é uma upper bound desse conjunto. Ele dominou ele mesmo, beleza, mas ele não dominou o C. Então, o conjunto de todos os upper bounds desse conjuntinho aqui é o singleton A. E agora a pergunta é, quem é o melhor do singleton A? Habitante lá como dominantes do BC? O próprio A. Então, tem, certo? Então, aqui eu tenho que o B join C é igual a A, e eu tenho também que o B mid C é igual ao D. Esse cara é um reticulado. Ok? Melhor falar, esse posset é um reticulado. Ok? Parecido meio que esse grupo é comutativo, certo? Sim. Como é? É um reticulado. No mesmo sentido que eu falo, esse grupo é... Ok, desculpa. Não sei, porque reticulado não soa muito adjetivo para mim. É? Reticulado? Reticulado. Ele foi reticulado, sim, faz sentido. De um verbo reticular, né? Que eu nunca vi na vida, então nunca pensei que vem de um verbo. Ok, beleza. Então, no mesmo sentido que eu falo, esse grupo é comutativo, eu não falo... Poderia falar, esse grupo é um grupo comutativo, então aqui esse posset é um posset reticulado. Ok,
Nunca pensei assim, gostei. Ok, vamos lá. E esse cara que eu tô desenhando aqui, eu acho que desenhei tudo. Não, desenhei nada do que eu preciso aqui. Acho que agora tá. Agora tá complicado. Beleza, vamos. Acho que esse é um flicker mesmo. Eu vou ver se é. Pensem por enquanto se esse cara aqui é um reticulado ou não. Se ele é, precisamos justificar de alguma maneira. Se ele não é, basta achar um contra-exemplo de não ser. Estamos pensando possíveis contra-exemplos. Aplique. O Plicker é o seguinte: a pergunta é quem é o A join B e quem é o B join C. E as da esquerda, sim, esquecem isso. Esquecem esta direita. Vou botar lá, mas esqueçam. As respostas são as seguintes: F e G, E e G, F e I, nenhuma das de cima. A, B, C, D. Bora votar. Tentem não botar os dedos em cima do clicker. Bora votar logo. Qual é? A pergunta é essa que eu escrevi lá. A join B, quem é? B join C, quem é? E as respostas são, tipo... Talvez seja melhor botar assim, não sei. Dá pra entender melhor? Não, é Francisco que tive uma dúvida. Dá pra entender melhor ou não? Tem duas perguntas, certo? Eu só consigo botar umas respostas no clicker ABCD. Então, se você votar B, você significa que você acha que isso é o E e isso é o G. Sim? Bora. Heitor, Felipe com dois L's, Yasmin Pinheiro, dedos estão de cima, Rafael, Breno, Gabriel, Rian, outro não estou pegando não, não sei, vamos ver. Yasmin Giordano, Olive, Jamile, André, Luiz, tem mais? Brilho, tem que aumentar muito o brilho. Tire os dedos, ok, Francisco, Matheus, outro, ok? Acabou, todo mundo está aqui, ok. Ah, ok, vamos lá. Tem várias pessoas votando no. Vamos lá. 1, 0, 13 e 1. Então só um ganhou. Ok? É uma pegadinha mesmo. A resposta certa é, não, nenhum dos de cima. Vamos ver por quê. Mas se enganaram, significa que pegaram uma intuição boa, mas se enganaram porque era feito para ser pegadinha. Vamos ver qual é o A join B. Para decidir o A join B, primeiro, sempre meu primeiro trabalho é ver quais são os upper bounds de A e B. Vamos ver onde que fica o A e B aqui. Vou tentar fazer isso assim. O A e o B são esses dois caras. Então eu quero saber quem dominou todos eles. Se olhar quem dominou todos eles, vou descobrir que o F dominou os dois, certo? O I dominou os dois, certo? O H dominou os dois. O top dominou os dois. Alguém mais que dominou os dois? Não, ok? O E dominou o A, mas ele não dominou o B, certo? Ok.
Então, qual seria o join aqui? O F, de todos os dominantes aqui, ou melhor, de fato. Então, a resposta certa aqui é F. Então, a resposta errada aqui qual é? O I, com certeza. O B join, sim, mas estou falando desse aqui. Nem o I, nem o G, certo? Ok, vamos lá ver por quê. Tá. Agora, meu conjuntinho é o BC. Quais são os que dominam esses dois? O I dominou quem? Dominou o C por causa desse caminho, dominou o I por causa desse caminho. Faz sentido? O que mais dominou? Um segundo. Talvez. Nesse caso, eu vou retirar aqui. Não, sim. Ok. Então, pegadinha foi erro meu. Esqueci uma linha. Ai, ai. Ok. Sim, sim. Não era pegadinha. No caso, é justo. Quem votou nessa coisa era justo. Ok. A linha que esqueci de botar era essa aqui. Ok? Então, agora com essa linha, acontece o seguinte: quais são os dominantes lá? Ok, foi mal. Então, seria o H também, por causa de quais caminhos? Esse é o ponto aqui. Tem esse caminho para dominar o B e esse caminho para dominar o C. E quem mais está nesse conjunto de dominantes aqui? O top. Então, meu conjunto em geral de dominantes aqui é esse triângulozinho e novamente não consigo escolher o melhor deles, ok? Sim, Matheus. Como é? O J conseguiu, um segundo. O J conseguiu dominar apenas o C, mas não tem caminho para dominar o B. Então o J não vai entrar no upper bound desse conjuntinho. É apenas maior ou igual do C, mas não é maior do B. Certo? Ok. Faz sentido isso para todos agora? Sim, não, não, infelizmente não foi. Me deixa apagar então isso. Tá falando assim? Era. Não, o C, como assim? Opção C, sim, seria o I mesmo. Isso. Seria S, o conjuntinho de todos os upper bounds. Ele domina aqui, ok? E o melhor dele seria o I. Ok. Então, a resposta certa duplica que eu de fato fiz foi a C. 13 acertaram. Boa. Outras dúvidas? Sim. Aqui? Sim, proposital. Vamos deixar ainda assim. Vamos descobrir qual faz sentido certo. Ok. Então, preciso agora aumentar um pouco aqui na verdade, dar mais umas definições. Eu falei o que seria reticulado, semi-reticulado, garantam upper bounds e lower bounds de acordo com como a gente fez. Agora, quero definir também os CPOs. Exatamente. Alguém pode imaginar o que é esse PO lá? Não? PO, POSIT. O PO parcial order, certo? Não, o primeiro C eu entendo que talvez não dê para adivinhar, mas o PO, o S é o plural, o PO são parcial order, então falta só o C, e esse C vem da ideia de completo, só que normalmente quando a gente fala completo é que, ok, algo pode faltar, e se eu falar que essa coisa é completa, porque ela garanta a existência dessa coisa que talvez faltaria. Então, depende de quais, e toda essa ideia que vão garantir suprema, depende de quais conjuntinhos vão garantir, vou ter um outro nome. Então, vou dar só dois aqui por enquanto. Seria o DCPO e o Omega CPO. Ai. Eu acho que consigo aqui ainda. Vamos lá. Então, vai ser CPO. Vou tentar na mesma página. P é vamos lá. DCPO. Alguém pode imaginar o que seria o Dzinho?
Exatamente. Então, ele garanta a suprema para os subconjuntos, não qualquer, mas para me dê pelo menos uma que tem uma direção, né, direcionado, e eu vou garantir suprema, ok? Então, isso seria garante suprema para, como chama? Dirigidos. Ou directed. Então, ele inclui no subconjunto. Como é? Ele inclui no subconjunto o que falta? Não entendi? Garante aí quer dizer o quê? Você vai explicar então. Não, garanta é que para qualquer directed, o join desse directed é definido. Para qualquer, aqui é para qualquer, certo? Para qualquer subconjunto, o join é definido. Para qualquer dois carinhas, o join e o omit são definidos, certo? Então, aqui só é para qualquer directed. Eu ainda preciso melhorar a definição do directed aqui, porque assim não vai dar certo no jeito que está. E o que eu tenho mais, omega CPO, eu acho que eu vou conseguir. Vamos lá. Falta só um, na verdade. Ainda. Que seria o omega CPO. Que seria garanta joins para quem? E cadê o omega? Assim seria um linear, mas é um linear bem específico, certo? Para o quê? Sim, a gente chama omega chains. A pergunta seria o que seria isso? Para omega chains. E a gente vai ver exemplos exatamente sobre isso, ver umas. Como é? Sim. No coração, exatamente isso. Você está olhando no teu post, se por acaso você encontrar um chain assim do omega, parecida com o omega, vai garantir um supremo, ok? Então, eu acho que fecho aqui essa parte de reticulados, introduzi bastante terminologia aqui e está faltando essa coisa ainda para definir bem, porque aqui na verdade eu vou querer a ideia que eu estava pensando para descobrir qual a resposta não vai dar certo. Então, eu vou falar aqui o que acontece. Para todo A, B aqui dentro, existe um carinha ainda dentro, tal que ele dirigiu esses dois. Ele será um motorista lá, tal que o D. Pequena motivação sobre, e ainda mais, na verdade, ele precisa ser habitado. Quando a gente estudou umas coisas em FC1, estou tentando lembrar agora qual foi uma que garantidamente a gente fez, não tenho certeza. Em algum momento a gente precisou saber nas sequências lá, sei lá, de reais, uma coisa garantia que a partir do dia M acontece algo, a outra coisa garantia a partir do dia N acontece algo, e a gente no final das contas queria saber que temos uma garantia de a partir de um certo dia, ambas as coisas acontecem. Isso aconteceu em MDB. Um estava falando, eventualmente acontece azul, eventualmente acontece vermelho, e a gente queria ver que eventualmente acontece azul e vermelho ao mesmo tempo. A gente pegou o máximo, ok? Quando pergunta isso, quase sempre, a primeira resposta, a resposta mais popular não é mais econômica. Máximo, nesse caso, seria a mais econômica, porque se você garante a partir do dia 20 que acontece a primeira coisa, a partir do dia 40, você sabe que a partir do dia 40 acontecem as duas coisas, certo? Então, essa seria a resposta de quem deu máxima. Mas a maioria vocês lembram que dessa turma também aconteceu? Qual foi a? Já? Ok. Mas quem respondeu primeiro, eu não sei, e costuma ser assim, pega o dia M mais N.
Então, nesse meu exemplo, você sabe a partir do dia 20 acontece algo, a partir do dia 40 outra coisa, você quer as duas, e em vez de andar até o dia 40, você fala, vou andar até o dia 60. Beleza? Ok? Tipo, vai acontecer, mas você não pegou a melhor, você não tem essa obrigação. Efetivamente, quais são as respostas? Qual seria um dia que serve? Qualquer uma que conseguiu ser upper bound das duas, certo? Então, você poderia. Agora, os dias, infelizmente, são uma ordem linear, não dá para ver uma riqueza assim, mas se não fosse numa ordem linear, você tem, sei lá, um dia aqui, de uma maneira estranha, um dia aqui, você gostaria de ter garantia que as duas coisas acontecem. Você sabe que a partir desses acontece tudo, a partir desse acontece tudo. Basta achar um cara aqui que não consigo desenhar assim, que dominou esses dois, e você sabe que a partir desse dia as duas coisas acontecem, certo? Esse é exatamente o que o conjunto dirigido está dizendo para ti. Para qualquer dois que você me dá, se você tem interesse em um, interesse no outro, você quer os dois simultaneamente, eu garanto um cara que dominou os dois. Vai lá andando. Não sei se vai ser o, o menor, certo? Pode não ter como escolher. Se por acaso você está no mundo onde para todos esses conjuntos direcionados, dirigidos, sei lá, você consegue até pegar o melhor deles, você está numa disciplina. Ele garante o melhor para os dirigidos. Enquanto esse cara aqui garante o melhor para os omega. Essa coisa aqui é muito mais exigente no que ela precisa para garantir. Ela está com medo de garantir algo. Enquanto essa garanta coisas mais amplas. Faz sentido? Ok, não? É porque se você pegar uma omega chain, ela vai ser direcionada, né? Me dê qualquer dois aqui, eu consigo um que domina eles dois, o maior deles. Então, esse conceito aqui é mais geral. Sendo mais geral, significa que a gente vai querer solicitar supremos em algum momento. E se a gente ficar preso aqui, pode ser que a nossa aplicação precisa solicitar um join para algo mais bagunçado, certo? Consegue pegar joins para coisas direcionadas. Desculpa, direcionadas. A gente vai ver um exemplo que vai ser continuação de uma aula que a gente teve em Conjunções e Relações 1, e talvez vai ser na próxima aula. Quero, por enquanto, parar aqui essa ideia de reticulados, botar bastante esses fiozinhos para trabalhar, para entender essas notações, e depois ver por que a gente se interessa sobre isso. Okay? Aquele desafio que você disse, encontre um conjunto seja difícil. Qual? Tem duas bolas. Se for encerrar aqui um desafio, que você encontra um conjunto que é difícil encontrar o ciclo que foi nos dois. Lembro do que você está falando, isso não vai ter a ver com isso, mas é bem lembrado esse desafio. Ninguém falou nada sobre isso no Júlio, eu acho. 2 dias? Então, o prêmio melhor até agora é 2, mas alguém postou isso no Júlio? Porque acharam vergonhador o 2? Ok, não, postem lá para abrir uma conversa legal, porque isso tem a ver, para dar uma resposta legal sobre isso, a gente já tem as ferramentas que precisamos. Uma, supostamente, desde os reais, e a outra que estava faltando eram descobertas de cantor e de Dedekind. Então, temos ferramentas para discutir isso. Quando botei isso na mesa, a gente não tinha. Tá? A ideia é ficar com curiosidade, e agora que você lembrando disso, postem no Zuli para ver como seria. Sim. Porque, um segundo, o que acontece se o D é vazio? Toda essa coisa que escrevi aqui, vacuamente é válida, certo? Então, vai mudar um pouco a definição, certo? Vai acabar sendo mais útil botando isso. Eu poderia, sim, eu poderia apagar isso se em vez de falar caso binário aqui, falar caso finito. Então, ele teria a obrigação, além de responder quem dominou esses dois, falar quem dominou o vazio. Seria equivalente. Acabei botando assim. Tá? Sim, outra dúvida? Não, ok. Então, quero parar aqui essa ideia de reticulados e voltar para falar sobre funções.